amor nesse seu coração, muito amor nesse meu coração aqui. Vamos propagar essa onda amorosa, que é essa onda da Ombi Healing. E não canso de falar em amor e de repetir, né, como um mantra essa palavra que é muito importante, indo no íntimo do sentido dessa palavra, né? Então, minhas queridas e meus queridos, venham aqui mais uma vez falar sobre as mensagens quânticas do umbigo e o tema de hoje, né, a mensagem, né? Na verdade eu chamo mensagem, mas é um tema só, né? É sobre os trigramas do I Ching, né? Porque como eu já falei, eles têm tudo a ver com o Ombi Healing. Aliás, são instrumentos do Ombi Healing. Olha só. O Ombi Healing, para quem conhece, para quem faz o curso, né, sabe que a gente utiliza muito a estrutura do Bagua. Não vai dar para eu ministrar o curso aqui, pelo menos ainda online, né? Mas se você tiver interesse, né, de fazer esse trabalho, de trabalhar com esse método, você vai ver que essa ferramenta, né, esse instrumento, ele é fundamental. Então, como eu falei no vídeo anterior, os trigramas, eles são formados por linhas, né? Tipo essa aqui, ó. Fiz um desenho aqui assim, né? Aqui tem uma linha Yang e aqui uma linha Yin, né? A linha Yang é a linha cheia, a linha Yin é a linha aberta, né? Uma representando o masculino e a outra representando o feminino. Mas o desdobramento desses sentidos são infinitos. Você vai procurando, inclusive, uma coisa Yang com relação a uma e a Yin com relação a outra, enfim. É um tema bem bacana que a gente pode, inclusive, falar em outros momentos. Então, essa representação aqui que eu estou mostrando aqui, chama um trigrama, né? Como eu falei no vídeo anterior. A linha de baixo representa a Terra, a linha do meio o ser humano e a linha de cima o céu, né? E essa estrutura aqui, os três Yangs representam a estrutura do pai, essa aqui representa a estrutura da mãe. E a gente depois vai acompanhar aqui, claro, se isso for um assunto que você já conhece, bacana, ótimo. Eu estou apenas compartilhando um pouco do que eu sei, né? E se porventura você já conhece, vamos lá revisar, refrescar a memória, né? E compartilhar essa frequência, né? Então essa frequência do masculino e do feminino, né? Que é chamado, esse aqui é chamado trigrama Tien, e esse aqui é o trigrama Kun, que é o trigrama da Terra, ou seja, que é a mãe, ou seja, a frequência da mãe, né? O simbolismo da mãe está associado à Terra, o simbolismo do céu está associado ao Pai. E aí é formada uma família com a combinação desses trigramas. Esses trigramas, inclusive, eles se formam no I Ching, são formados os hexagramas. E a combinação deles vão dar exatamente 64. Justamente aquele número chave, né, dos tetaedros, né, lá que o saudoso Nassim Haramein tanto fala, e as culturas antigas que está presente na Cabala, né, no Egito, enfim. Então, esse trigrama é de uma força, de um simbolismo tão grande, né, que ele serve para explicar não só as coisas que estão correlacionadas ao reino animal, humano, animal, vegetal, mineral, né, como ele sai desdobrando aí de uma forma extremamente poética, né, a descrição do universo. É uma descrição fantástica. É onde a física quântica vai se encontrar. Não é à toa que o Fritjof Capra, né, tem utilizado, né, utilizou tanto, né, como referência, inclusive naquele livro Ponto de Mutação, né, o taoísmo, né, porque eles são fantásticos. Tem descrições maravilhosas de uma forma extremamente feminina, sabe? Não é essa ótica ocidental nossa, que é mais yang, que é mais masculina, que é mais bélica, né, que é mais racional, que é mais separada, né? É tanto que os próprios ideogramas chineses, eles são símbolos, não tem essa coisa tão separada como a gente tem no nosso idioma, né? Então, eu vou aqui apenas falar, hoje eu vou só apresentar o
trigrama, né? O baguá, né? O baguá quer dizer 8, né? O guá quer dizer trigramas, né? Então, são os 8 trigramas, e com o símbolo do centro, que é o yin yang, né? Formando 9, né? Que é o número perfeito. Então, assim, só en passant, a gente pode colocar esse baguá. Poxa, pena que eu não tenho nenhuma representação aqui, vai ser só via oral mesmo, tá? Então, mas digamos que você redistribua esses trigramas aqui, depois eu vou mostrar. Você vai ter o trigrama Chen, que é o trigrama que representa o trovão, né? Que representa a primavera, o incitar, o começo das coisas. Ele é o filho mais velho. Você tem a filha mais velha, que é Sun, que é o vento, que é a suavidade, a prosperidade, a bonança, né? A fartura. E depois você tem um trigrama Li, que é o trigrama do fogo, que representa a luz, a imagem, o sucesso. Né? E você tem depois, na sequência, o trigrama feminino, que é o trigrama Kun, que representa a mãe que nutre, a mãe que amamenta, que ama, né? Que recebe. E você depois, na sequência, tem a filha mais jovem, né? Que representa a alegria, que representa as crianças, um lago pequeno, né? E você tem depois o trigrama Tien, que é o próprio céu, né? Que representa o espaço, né? O pai, o trigrama mais yang, né? A força e tal. Enfim. Depois você tem o trigrama Kan, que é o trigrama da água, né? Que representa a travessia das águas profundas, né? Que é a escuridão, que representa o inconsciente, né? E a gente fecha esse baguá com o trigrama Ken, que é o filho mais jovem. Sim, Kan é o filho mais jovem, ou é o filho do meio, perdão, o filho do meio. Né? E o filho mais jovem é Ken, que é o da montanha, né? Formando essa família, né? Isso é só uma forma figurada, é apenas um símbolo, né? Mas que de fato faz a gente penetrar nessa atmosfera e entender de uma forma completa, compreender essa estrutura da nossa realidade, do nosso universo, de uma forma bem poética, né? Então, isso aqui é só para a gente dar uns toques, né? Eu vou falar mais, esse baguá representa o céu anterior, depois eu vou explicar o que é céu anterior, o que é céu posterior, né? E depois eu vou falar de trigrama por trigrama, aí, com seus respectivos elementos e tudo mais. E aí vou correlacionar isso com a física quântica. Então, queridas, namastê, muita luz, muito amor nesse coração aí.